Pessoal, hoje nós vamos estudar o processamento de materiais na CME. Esse tema, ele é muito importante porque todo material reutilizável que entra em contato com o paciente, ele pode ser uma fonte de infecção se ele não for processado corretamente. Então, quando a gente fala em CME, a gente está falando diretamente de segurança do paciente. Então, antes da gente falar, né, das etapas, vocês precisam entender um conceito-chave. O processamento de material, ele é um processo sequencial e interdependente. Isso significa que uma etapa, ela depende da outra, e nenhuma etapa consegue substituir a anterior. Por exemplo, não adianta esterilizar um material sujo, né? Não adianta desinfetar algo que não foi limpo corretamente. Cada etapa, ela prepara o material para a próxima. E a limpeza é a primeira e mais importante etapa do processo dos materiais. Ela consiste na gente conseguir fazer a remoção da sujidade. Essa sujidade, ela pode ser orgânica ou inorgânica. Orgânica, sangue, secreção, e inorgânica, poeira, resíduos. E ela é realizada com água, com sabão, né, ou detergente neutro, e também com detergente enzimático. Se a limpeza ela não for adequada, os processos de desinfecção e esterilização, eles vão ficar comprometidos. Então, mesmo quando você não vê a sujeira, ela pode estar presente em forma microscópica, ou seja, somente visto através do microscópio. Então, eu sempre falo para vocês, né? A limpeza, ela é a etapa mais importante de todo o processo. Por quê? A sujeira, ela funciona como uma barreira física. E ela impede a ação dos desinfetantes, a penetração do vapor da autoclave. Se um instrumento ele tem sangue seco, o vapor ele não consegue atingir o micro-organismo que está por baixo. Então, qual que vai ser o resultado? O material ele pode sair da autoclave ainda contaminado, né? E nem toda, gente, sujeira, ela é igual, tá? A sujeira orgânica, né, como o sangue, ela é mais difícil de remover, porque ele gruda no material e pode formar o biofilme. O biofilme ele é uma camada protetora ali do micro-organismo que dificulta ainda mais a limpeza. Por isso que muitas vezes nós usamos detergente enzimático, que vai quebrar essa matéria orgânica. Na limpeza manual, o profissional ele vai fazer todo o processo. E isso vai exigir uma técnica correta, atenção aos detalhes, uso de EPI. E a gente tem muito risco envolvido, porque a gente vai trabalhar com pérfuro cortante, vai ter contato com sangue. Por isso, a gente nunca deve fazer essa limpeza manual sem a proteção adequada. A gente tem também a limpeza automatizada, que ela veio para aumentar a segurança e padronizar esse processo. Ela vai reduzir a interferência humana, né, que é uma das principais causas de erro. Além disso, ela protege o profissional contra acidentes. As limpezas automatizadas, ela é realizada através de lavadoras termodesinfectadoras, né, que a gente fala. Elas utilizam jatos de água quente e fria, realizando ali o enxágue e a drenagem automatizada. A maioria com o auxílio dos detergentes enzimáticos, né? Isso possui uma vantagem de garantir um padrão de limpeza e de enxágue dos artigos processados, diminuindo a exposição dos profissionais aos riscos ocupacionais de origem biológica, né, que podem ser decorrentes dos acidentes com materiais perfurocortantes. Então, nesse caso, a gente não tem o profissional ali realizando essa limpeza manual. Essa limpeza vai ser realizada através de um equipamento e a gente consegue manter ali um padrão e diminuir o risco. Fora, né, essa limpeza automatizada, a gente tem essas lavadoras ultrassônicas. As termodesinfetadoras, elas utilizam água em alta pressão e temperatura para remover a sujeira. Enquanto a ultrassônica, ela vai utilizar uma vibração. E essa vibração, ela vai criar microbolhas que vão quebrar a sujeira nos locais mais difíceis. Isso é muito importante, gente, para materiais que têm parte interna, como pinça articulada ou instrumentos com lumen. Lembrando que lumen são aquelas aberturas, né? O tamanho ali da abertura. A gente tem equipamentos como se fosse um cano,
né, a abertura ali do cano, a passagem dentro do cano a gente chama de lúmen. Então a gente tem a limpeza manual e a gente tem as limpezas automatizadas, né. Depois das limpezas, a gente tem o fator de descontaminação. A descontaminação não é para deixar o material pronto para uso. A descontaminação, ela vai servir para a gente reduzir a quantidade de micro-organismo e tornar o material mais seguro para quem vai manipular. Porque lembra que esse material ele vai ter que ser embalado antes dele ser esterilizado. Então esse processo da descontaminação, ele vai proteger o profissional e não diretamente o paciente, porque quando esse material chegar no paciente, ele já vai ter sido esterilizado. Mas nós vamos ter antes disso um profissional que vai empacotar, vai embalar esse material. Então a descontaminação serve para a gente conseguir reduzir ainda mais a quantidade de micro-organismos e assim, tornar o material mais seguro. Depois da descontaminação, a gente vai ter a desinfecção. A desinfecção, ela elimina micro-organismos, mas lembrando, não todos, tá, gente? Ela vai agir principalmente nas formas mais frágeis, que a gente chama de vegetativas. O problema principal são os esporos, que são extremamente resistentes, e geralmente eles sobrevivem ao processo de desinfecção. Aí, ainda pensando, né, na desinfecção, a gente tem os níveis de desinfecção. Porque nem todo material oferece o mesmo risco, né, então a gente tem o de alto nível, intermediário e baixo nível. Então alto nível é para aqueles materiais com maior risco, intermediário, com risco moderado, e baixo nível para aqueles que têm um baixo risco, né. Isso evita tanto excesso quanto falta de cuidado. Um erro muito comum, gente, é a gente achar que só passar o produto já vai resolver, né, mas não é assim. O desinfetante, ele precisa de um tempo de contato. Então, se você aplicar e em seguida remover, ele não vai conseguir agir corretamente. Aqui eu deixei para vocês alguns exemplos, né? Quando a gente pensa em desinfecção de alto nível, a gente tem aí o glutaraldeído, de nível intermediário, os compostos fenólicos, e de alto nível e ação rápida, a gente tem o ácido peracético. Aí aqui, a gente já vai começar a falar um pouquinho do preparo, né, dos materiais. No preparo, o material, ele é avaliado com muita atenção. Aqui a gente vai verificar se ele está limpo, se o material está íntegro, se o material está funcionando. Se alguma dessas partes falhar, o material ele não vai seguir o processo, ele vai voltar lá para o começo. Depois a gente tem também a parte da inspeção, né? A inspeção, ela evita erros graves. Então, uma pinça quebrada, se ela for dentro da caixa cirúrgica, ela pode comprometer uma cirurgia inteira. Então, a inspeção, ela é extremamente importante, porque a gente não vai avaliar só a questão da sujidade, a gente vai avaliar também a funcionalidade. Então, não basta estar limpo, ele tem que estar funcionando. Aí a gente tem o processo, né, da esterilização, que é o único processo que elimina todos os micro-organismos, inclusive os esporos, né, é o nível máximo de segurança que a gente consegue atingir. Aí a gente vai começar a falar um pouquinho dos tipos de esterilização que a gente pode ter, né. É importante a gente entender que esterilidade não significa ausência absoluta, mas uma probabilidade extremamente baixa, gente, é menos de 1 em 1.000.000, né. Isso é o padrão internacional de segurança. E a gente vai começar falando um pouquinho do calor seco, que é a estufa elétrica. O calor seco, ele não destrui, desculpa, o calor seco, ele não distribui o calor de forma uniforme. Ele vai criar áreas onde os micro-organismos, eles podem sobreviver. Por isso que ele não é mais recomendado, né, porque fica ali espaços e nesses espaços, onde a gente tem essa presença de pontos frios, a gente não vai ter a eficácia da esterilização. Aí nós temos a autoclave, né, que ela utiliza vapor sob pressão, e esse vapor, ele penetra no material e ele vai destruir os micro-organismos. Mas ele só funciona se a gente tiver ali a junção de 3 coisas: a temperatura, a pressão e o tempo.
Se uma dessas 3 coisas falhar, o nosso processo falha, tá? Nós temos também a autoclave pré-vácuo. Essa daqui, o ar, ele impede a entrada do vapor. Então, a autoclave pré-vácuo, antes dela iniciar ali o processo, ela vai remover todo esse ar. Então, ela é uma das mais indicadas, né, para a gente utilizar. Por quê? Ela permite melhor penetração do vapor nos materiais mais complexos, uma vez que o ar já saiu, né? Por isso que ela chama pré-vácuo. Então, ela tem melhores resultados, melhor penetração e a esterilização mais eficiente. Aqui a gente vai falar um pouquinho dos processos químicos, né, de esterilização. Porque vamos pensar assim, nós temos material que não suporta calor. E essas autoclaves, elas trabalham em altas temperaturas. Então, para materiais que não suportam calor, a gente tem os processos químicos. Então, quando o material ele não puder ser exposto a altas temperaturas, nós vamos utilizar esses métodos. Por exemplo, materiais de plástico ou materiais que são mais delicados. Mas, gente, é importante a gente pensar que esses métodos exigem mais controle, tá? Porque eles podem ser tóxicos, né? Nós estamos trabalhando ali com produtos químicos, tá? E, independente do processo que vai ser utilizado, a gente precisa validar a esterilização, porque não basta garantir que ela passou pelo processo. Eu preciso ter certeza que esse processo deu certo, que esse processo funcionou como esperado, né? Então, eu não posso simplesmente confiar no equipamento. Eu preciso comprovar mesmo se esse processo todo funcionou. Isso é a validação, é provar que a esterilização, ela foi eficaz. Então, nós precisamos ter um controle, e esse controle, ele precisa ser contínuo. Então, a cada ciclo, eu preciso ter uma monitorização, né? Sem controle, não tem garantia de segurança. E aí, a gente tem os indicadores. Os indicadores, eles podem ser químicos, biológicos, né? Nós temos aí como indicadores químicos aqueles que mudam de cor, que indicam falhas potenciais. Então, no decorrer dessa matéria, vocês vão ver que na própria embalagem que a gente utilizar, ele tem ali um indicador químico, que quando passa pelo processo de esterilização, ele muda de cor. Mas é importante a gente pensar o seguinte, lembra que eu falei que eu preciso da combinação de 3 coisas, né? E aí, gente, esse indicador químico, que é a mudança de cor, só ele não me garante a esterilização. Ele me garante que o material passou pelo processo, mas eu ainda não consigo ter a confirmação efetiva da esterilização. Nós temos também alguns testes, né, que um deles é o Boyd-Dink, que ele verifica a remoção de ar em autoclaves a vapor. E nós temos os indicadores biológicos. Os indicadores biológicos, eles são os mais confiáveis. Por quê? Eles vão avaliar a destruição de micro-organismo, que é exatamente o que eu espero que o processo de esterilização ele execute. Então, os indicadores biológicos são os que a gente mais utiliza, mas nada me impede de usar também um indicador químico, assim como os testes, né, para verificação de remoção de ar, quando eu estiver utilizando a autoclave a vapor, associados ao indicador biológico. Isso é extremamente importante, a gente precisa ter garantias de que todo o nosso processo foi realizado da forma correta. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a classificação, né, dos artigos. Essa classificação, ela define o nível de cuidado necessário, então quanto maior o risco, mais rigoroso tem que ser o processo. Nós temos os artigos críticos, que são aqueles com alto risco de infecção, que precisam ter a esterilização obrigatória, os artigos semicríticos, que têm um risco intermediário, que muitas vezes a gente faz ali o processo de desinfecção de alto nível, ou a esterilização, e a gente tem os artigos não críticos, que são aqueles artigos com baixo risco de infecção, que a gente pode fazer apenas uma limpeza ou uma desinfecção simples. Essa classificação, ela evita tanto risco quanto desperdício, né? Então, ela consegue ir ali avaliando. Quando a gente pensa em artigos críticos, a gente vai pensar naqueles artigos que penetram os tecidos estéreis ou o sistema vascular.
Então eles representam alto risco de infecção, se eles estiverem contaminados. E é obrigatório o processo de esterilização. Já os semicríticos, eles entram em contato com mucosas ali intactas, né, ou com a pele não íntegra. Esses, eles exigem uma desinfecção de alto ou médio nível, dependendo do uso deles. E os artigos não críticos são aqueles que têm contato apenas com a pele íntegra, sem lesão, apresentam baixo risco de infecção ao paciente e que, na maioria dos casos, apenas a limpeza já é suficiente. Então, gente, para finalizar essa aula, né, eu quero que vocês guardem que a CME, ela funciona como uma corrente. Se um elo falhar, toda a segurança ela se perde. E mais uma vez, quem vai pagar o preço dessa falha, né, vai ser o próprio paciente. Na CME, o que não é bem feito não aparece, mas pode causar grandes consequências. Assim, nós encerramos a aula de hoje e até o nosso próximo encontro.